De volta já aqui com Bem Assim. Olha só, pessoal, as festas de fim de ano passaram, as férias já estão acabando e tem gente que durante esse período, né, abre mão assim da alimentação saudável, diz assim, não, daqui a pouco eu retomo, mas talvez você, assim como eu, esteja com dificuldades de retomar pós todos esses eventos. Mas é necessário, tá aí para dar muitas dicas para a gente, para nos ajudar a como retornar essa alimentação saudável. Eu recebo aqui a Nutri Slaine Nogueira. Feliz Ano Novo, bom dia, linda, seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Obrigada, sempre um prazer estar aqui com vocês. É difícil mesmo? É normal essa dificuldade? Não, é normal, com certeza, né? E ainda mais tem algumas pessoas que acabam conciliando esse período de janeiro com as férias. Isso. Aí, na maioria das vezes, as pessoas julgam as férias como um tempo livre até na alimentação. Então, a gente precisa também ter um pouco de atenção nisso daí, gente, né? Aproveitar justamente esse período livre que a gente tem para se organizar melhor, porque Sim. a desculpa de antes, quando está no trabalho, é a rotina, né? Que não tem tempo de se organizar para levar uma alimentação saudável para o trabalho, que não tem tempo de atividade física, não é isso? Então, vamos aproveitar esse tempo livre para se organizar melhor. E aí, como começar então, Slaine? Qual que é o primeiro passo que a gente tem que tomar para retomar essa alimentação saudável? Então, Mara, o primeiro passo é a gente ter consciência de que não tem necessidade de fazer essas dietas da moda. Eita, né? Carnaval tá chegando, o pessoal já pensa logo assim. O tal do projeto verão, que as pessoas conciliam só nesse período. E nem cair na onda de alguns termos que falam muito sobre o detox, né? Que na maioria das vezes as pessoas querem fazer justamente nesse período como se fosse algo assim mágico. Sim. Ah, eu vou fazer a limpeza, que tudo que eu consumi durante esse período das confraternizações de final do ano para cá, vai ser tudo liberado, tudo limpo. Vou limpar tudo, mas não, gente, vamos ter calma. Vamos tentar retornar aos poucos à rotina de antes, né? Como é que eu posso dizer, compensando uma coisa com outra. Por exemplo, muitos fazem o jejum também, ficam períodos longos, né, sem consumir determinado alimento. Isso não é legal. Vamos tentar aos poucos fazer o retorno. É como se a gente fosse realmente se reeducar, né? Que a gente costuma muito falar sobre a palavra reeducação. Isso. A gente concilia, né? Reeducação alimentar. Então, esse tipo de abordagem, ela deve ser dada principalmente nesse período onde as pessoas gostam muito de fazer loucuras, né? Tá. Montar as marmitas do dia pode ser já um começo? Pode ajudar a pessoa? Quando a gente vai com as marmitas do dia, geralmente as besteiras que vão nos oferecendo, a gente diz, ah, não, já estou aqui com o meu lanche. Exatamente. É porque, uma boa. Infelizmente, nas ruas, a gente, se observar direitinho, não tem tanta opção saudável assim. A não ser no horário do almoço, no self-service, por exemplo, né? Que a gente pode se infartar com as opções de salada, né? Que são servidos nos restaurantes. Mas quando a gente vai observar os tipos de lanche fornecidos, aí a gente precisa ter cuidado. Então, seria ideal, óbvio, se organizar antes de sair de casa. Ou arrumar um tempinho livre antes de dormir, ou então vai ter que se acordar um pouco mais cedo para poder organizar, que a gente costuma chamar realmente, tá na moda também essa questão de marmita, né? Sim, é verdade. Todo mundo tá levando para os lugares, para o trabalho, seja para onde for, resolver alguma coisa na rua, sempre algo na bolsa, na mochila. Então, gente, se organiza mesmo, não tenham vergonha de fazer isso. Tem muitas pessoas, né? Inclusive, isso é até detectado já na infância, quando a mãe em casa, né? Os pais fazem levar para a escola. O lanchinho. Inclusive, se a gente for observar, toda vez que eu converso com mães, pais, relatam que as crianças, que os filhos têm vergonha de levar até frutas para a escola, porque o coleguinha ou a lanchonete da escola, né, a cantina, infelizmente estão servindo aquilo. Ficam um estímulo, né? Ficam estimulando, né? Refrigerante. Então, vamos tentar ter esse hábito já na infância. Vamos tentar educar os nossos filhos para isso, para levar de casa essa alimentação saudável, não é? Muito bem, gente. Outra coisa, a gente está no verão, né? Quais são as melhores frutas para essa época, já que você estava aí falando das frutas? É importante a gente consumir, a gente sabe disso. Quais que são as melhores?
Então, verão, geralmente a gente sempre fala na palavrinha hidratação, né? Porque é um período de muito calor, apesar de hoje aqui em Maceió estarmos na chuva um pouco, né? Logo cedinho choveu bastante, mas o calor nunca para, que vem aquele período abafado, né? Isso, sem então, ventilação, gente, né? Exatamente. Então, gente, vamos tentar pensar sempre nas frutas que possuem maior teor de água na composição. Exemplo clássico, a melancia. Melancia. Excelente fruta, super refrescante. Vamos tentar também aderir aos sucos, mas de forma mais natural possível. É óbvio que a gente sempre orienta ao consumo da fruta, in natura. Quando a gente parte para os sucos das frutas, evitar, obviamente, esses de caixinha, onde na maioria das vezes também as pessoas acabam levando para os lugares os sucos de caixinha por ter uma maior facilidade, mas infelizmente tem até algumas opções de mercado que a gente acha que é saudável, mas não é. É importantíssimo fazer a leitura de rótulo desses sucos, porque pode ter, Mara, algumas marcas interessantes, onde o ingrediente lá presente no suco só vai ser natural mesmo. Frutas, inclusive o famoso suco verde, né? Sim. Vai ter sim algumas embalagens, especialmente as embalagens de vidro, né? Aqueles de garrafinha mesmo, que vai ser natural. Então fiquem atentos para a leitura do rótulo desses alimentos. Então quando fizer em casa também o suco, eu sei que alguns obviamente vão perecer ao longo do dia, né? Por causa das vitaminas presentes, especialmente a vitamina C. Então, o ideal é você observar o tempo que você vai consumir aquele alimento e tentar sempre armazenar na temperatura agradável dele, né? Certo. Você falou sobre hidratação, Isso. Beber água, fundamental, Beber água né? sempre, inclusive na maioria das vezes, as pessoas costumam tomar água apenas quando está com sede, não é? E aí já é um pedido de socorro do corpo, Isso, né? já é um pedido de socorro. Gostei da forma que você relatou. Na verdade, já é o período de desidratação do nosso corpo, o início do processo de desidratação. Então, o ideal é a gente tomar água sem sede mesmo. Tenta se organizar também, levando para o trabalho ou para os lugares uma garrafinha, tá? Porque vai ser melhor assim. Então, às vezes, seria até interessante também colocar alarmes no celular ou no relógio já para ficar atento a isso. Aplicativos, gente. É um pessoal que gosta muito, tem isso, né? Que tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo, inclusive, para lembrar você de beber água. É maravilhoso. Exatamente, excelente ideia. Outra coisa que eu também tinha colocado aqui, fibras. São boas opções. Fibras são boas opções, sim. Inclusive, devemos conciliar o consumo de fibras com a água, tá, pessoal? Porque na maioria das vezes, por exemplo, num quadro, né, vamos citar em relação a algum tipo de doença, a fibra, num quadro de constipação intestinal, né, que é a prisão de ventre. Na maioria das vezes, as pessoas só pensam em consumir a fibra e não associam a fibra também ao consumo de água ou alimentos que contêm na composição, uma boa ingestão, uma composição de água. O que é que acontece, Mara? O excesso de fibra, ele acaba ficando acumulado ali no intestino. Então, esse acúmulo acaba prejudicando nesse processo aí de eliminar as fezes. Então, o ideal é conciliar o consumo das fibras com a água. Com a água. Isso. As fibras geralmente estão presentes nas frutas, né? Obviamente nas cascas. Então, não descartem as cascas das frutas ao consumir. Na maioria das vezes, eu sei que crianças acabam não consumindo a casca devido ao processo aí de introdução alimentar, né? Principalmente para bebês, né? Menores de 2 anos. Mas com o tempo é interessante a gente incentivar assim, o consumo das frutas com as cascas, que é especialmente nelas que está presente boa parte dos nutrientes, né? Das frutas. Ficou aí a dica, né? Vocês captaram, que eu também captei. Outra coisa que eu coloquei aqui. É normal, quando a gente está nesse período de reeducação, né, de voltar a uma alimentação saudável, sentir mais fome no início? Eu tenho sofrido muito com isso, gente, muito mesmo. Comeu um bocadinho, não é? Eu comi muito, eu admito. Aí quando é agora eu estou tentando retomar, mas eu estou com fome. Então, a gente precisa também trabalhar a nossa mente, não é isso? E isso deve ser feito de forma gradativa, nada do dia para a noite diminuir drasticamente a quantidade que você estava consumindo antes, né? Porque realmente o corpo ele vai sentir aquilo dali. Então vamos aos pouquinhos. Por exemplo, se hoje em dia você está consumindo, vamos citar aí,
2 unidades de pães, né? Recheado com ovos, queijo e tá sentindo falta no outro dia e você quer fazer a restrição total, vai ter que ter cuidado. Vai lá para um pão e meio, por exemplo, aí passa tipo uns 2 dias. Vai para Aí depois vai para 1, porque realmente se for da noite para o dia essa mudança, o corpo vai sentir muito, né? Inclusive, como também acaba retornando à atividade física, a atividade física demanda muita energia também, né? Então, Sim. Imagine só você fazer essa restrição do dia para a noite e passar mal durante o treino. Precisa então, também recompensar, né? Exatamente. A gente precisa também associar essa questão do consumo dos alimentos com a atividade física, né? Tá. Leites e derivados. Leite e derivados durante esse período não vai ter problema algum. Inclusive, seria interessante também as pessoas tiverem um pouco de consciência que eles devem fazer parte sim de uma alimentação saudável, onde na maioria das vezes as pessoas hoje em dia está na moda tirar a famosa lactose, né? Isso. Dos alimentos, né? Tudo é questão do alimento ser sem lactose. Sem né? lactose, sem glúten, Sem nada. glúten, sem nada. E qual é a graça, hein? Sem nada, né? Então, gente, se você é intolerante a esse açúcar do leite, né, que é a lactose, ok. A gente realmente precisa trabalhar com esse controle. Inclusive, Mara, a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque na verdade a intolerância à lactose, ela tem níveis, né? Tem grau. Sim. Então não tem necessidade, até mesmo do intolerante, restringir totalmente o consumo da lactose. A gente, na verdade, trabalha em quantidades, a depender do tipo do alimento. Porque muitos se enganam achando que, por exemplo, a manteiga tem lactose na composição. Isso. Na maioria das vezes, o intolerante acaba comprando a famosa manteiga ghee, que é aquela sem lactose. Eu sei, né? Não sei se vocês aí de casa sabem que na verdade a indústria de alimentos não consegue retirar a lactose do produto. Então, eles colocam a enzima lactase para ajudar na digestão. Só que durante esse processo mesmo da produção de manteiga, realmente não tem nenhum tipo de lactose ali presente, não tem nenhuma lactose. Então, vamos ficar atentos. Quem é intolerante aí em casa, procura um profissional, né? Nós nutricionistas, para poder trabalhar isso daí. Certo. Já quem não é intolerante, não se preocupem com essa questão, não. Inclusive, houve muitos casos de pessoas que retiraram a lactose da alimentação e acabou, na verdade, adquirindo a intolerância à lactose. Porque já retirou assim, né? Sem ter nenhum acompanhamento, o né? organismo ele percebeu, não, ela não está consumindo a lactose, então vamos produzir ou em pouca quantidade ou vai deixar de produzir a lactase, que é a enzima que vai fazer a digestão. Aí quando você foi comer alguma coisa que tinha... Se sentiu mal, né? Dores abdominais, diarreia. Então, gente, cuidado com essas questões de sem isso, sem aquilo, né? Muito bem. Para a gente fechar, verduras e legumes. Essenciais, sempre é essencial, né? em qualquer período do ano. A gente precisa priorizar sempre esses alimentos na nossa alimentação. Eu costumo sempre chamá-los de alimentos da terra. Então, vamos aderir sempre a saladas, né? Seja frutas, verduras, como também raízes, inhame, macaxeira, batata doce. Inclusive, para os intolerantes ao glúten, né? Um pouco de cuidado nos produtos sem glúten também. Façam uma boa leitura do rótulo, que na maioria das vezes os produtos sem glúten não significam ser totalmente saudáveis. Então, vai e parte para aquele alimento natural. Vamos tentar ter cuidado e incluir mais as raízes ao longo do dia. Não tem problema algum. Mas sempre uma alimentação equilibrada, tá? Priorizando sempre o alimento mais natural possível. Certo. E evitar esses mais processados. Ok, então prestaram atenção em todas as dicas, maravilhosa. Muito obrigada, Nutri. Obrigada, minha linda. Contatos, redes sociais, o pessoal de casa aí talvez esteja querendo ajuda, né? Para começar essa vida saudável, como é que pode fazer? Exatamente. Vamos começar o ano com tudo, Vamos. Nada de ficar nesse tal de projeto verão, projeto inverno, né? Projeto pra vida, você coloca assim, hashtag projeto pra vida. Gostei. Então, gente, qualquer coisa, estou à disposição, tá? Tem minhas redes sociais, Facebook, Instagram, nutri.lainogueira, ou então através do contato 9964 1526.
Muito bem. Certinho? 9964 1526. 1526. Entrar em contato com ela, tá? Tá passando aqui o Instagram da Lai, para você ir lá e você procurar muito mais informações. E outra coisa, procura um profissional, tá, gente? Muitas vezes a gente tenta fazer por a gente mesmo, né? Como a Lai falou no começo. Ah, eu vou na internet, dieta disso, dieta daquilo, dieta da lua, dieta do sol. Depois você está aí, ó, com as taxas todas erradas. Alteradas, isso mesmo. E acaba tendo Cheio aquele de efeito problema. rebote, né? Vai Exato. e acaba engordando depois de um período Ainda ao mais. dobro, ao triplo. Então, muito cuidado. Obrigada mais uma vez, Obrigada. tá? Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí ainda. Tem coisa boa para rolar aqui no Bem Assim. Daqui a pouco eu tô de volta.